Olá, essa é uma live da Palavra que Alimenta. Eu sou Bruno, não sei se você me conhece. Caso você não me conheça, meu nome é Bruno. E o tema de hoje é o livro de Ruth. Vou falar de uma maneira bem resumida aqui a respeito do livro e a respeito de algumas lições que nós podemos tirar dessa história do Antigo Testamento. Vamos começando então. Bom, esse livro é um livro curto, eu não sei você, mas eu acho bem interessante quando nós pegamos uma história por completo. E dentro da Bíblia, que é uma história bem grande, existem pequenas histórias, e dentre elas a gente encontra a história de Ruth. Uma história que provavelmente aconteceu ali na época dos juízes, na época em que os juízes dominavam sobre Israel, né? Existia o tempo em que Moisés conduziu o povo, depois que Moisés conduziu o povo, Josué conduziu o povo. Depois que Josué terminou ali a sua missão, os juízes começaram a reinar. Então, era um reinado de Deus através de pessoas que tinham poderes, habilidades, não poderes, mas no sentido de que eram chamadas para conduzir o povo, para liderar o povo, para resolver os problemas do povo. Eles traziam as causas para os juízes e eles resolviam aquelas causas. E o juiz, tendo uma comunhão com Deus, era alguém que direcionava todas as coisas ali. E nessa época foi a época em que aconteceu a história de Ruth. Ruth não é uma mulher que morava em Israel, não era alguém que viu de perto o juízo, né, dos juízes, das pessoas chamadas por Deus para liderar o povo, no início de sua vida. Mas enquanto ela estava na sua terra, chegaram 4 pessoas vindas de Belém de Judá, que era Elimeleque, Noemi, Quilion e Malom. Esses homens e essa mulher, né, foram para lá porque em Israel estava com uma fome terrível, tinha acabado os recursos de lá. Então, eles foram para lá para que eles buscassem condições melhores de vida. E nisso, 2 dos filhos dela conhecem Orfa e Ruth, 2 mulheres moabitas, duas mulheres daquela região. Nisso, o marido de Noemi já tinha morrido. Então era uma mulher viúva com 2 filhos. E esses 2 filhos casam-se com 2 moabitas, porém, alguns anos depois, eles também morrem. Então fica Noemi, Orfa e Ruth. Noemi vira para as 2 e diz: olha, é o seguinte, eu vou voltar para minha terra, não tem mais o que fazer aqui, eu recebi boas notícias, parece que lá tem comida novamente, vou voltar para minha casa e vocês fiquem aí, tá bom? Tchau. E nisso as 2 falaram: não, a gente vai com você, a gente não vai largar você. E aí elas falaram, e aí ela falou para elas, a Noemi falou para as 2: olha, eu não tenho mais o que dar para vocês, eu não tenho mais filhos para dar para vocês. E ainda que eu tivesse, olha, eu não quero nem casar, mas se eu casar, até vocês vão esperar que esses filhos cresçam para que vocês possam casar com eles, né? Eu não tenho mais o que oferecer para vocês, vão viver a vida de vocês. Nisso, Orfa dá meia volta e realmente fica na terra, né? Mas Ruth fala: olha, se necessário eu vou morrer com você. Eu vou para onde você for. Para onde você tiver que ir, eu vou. E onde você morrer, eu vou morrer também. Então, Ruth faz um voto ali de fidelidade a Noemi e as 2 voltam para a terra dela. Essa basicamente é a parte da história que é apresentada no capítulo 1 do livro de Ruth. Essa história, ela não começa de uma maneira muito agradável. Você percebe que ela acontece ela inicia-se em meio a tragédias. Uma situação difícil em Judá faz com que as pessoas saiam de lá. Elas chegam lá, as coisas pioram, pessoas morrem. Noemi fica sozinha em relação à sua família, ficam apenas as ex-noras. E ela simplesmente volta. E ela volta para casa, ela diz: por que vocês me chamam de Noemi? Me chamem de Mara. E Mara, na língua deles, significa amargo. Algo que, como se ela dissesse: minha vida está amarga. Deus pesou a mão sobre mim, né? E talvez a teologia de Noemi não estivesse muito alinhada com Deus, porque ela acreditava que porque as coisas não estavam dando certo, Deus estava pesando a mão sobre ela. Nem sempre aquilo que acontece nas nossas vidas é um pesar da mão de Deus. Muitas vezes é algo que simplesmente acontece. Esse mundo, ele está sendo conduzido por leis, digamos assim, que foram caídas, que foram amaldiçoadas pelo pecado. Tem coisas ruins que acontecem ao nosso redor que não é necessariamente a vontade de Deus para nós. Não é necessariamente um fruto da nossa desobediência. Muitas vezes acontece porque a gente vive nesse mundo mal e a gente
está sujeito a certas coisas, certas doenças, certas perdas. Isso não é algo que faz da tragédia da sua vida um pesar da mão de Deus. Pode ser que sim, pode ser que não, a gente não sabe. A verdade é que a gente tem que estar sempre buscando a vontade de Deus, confiados na palavra dele, alinhados à vontade dele, e certamente a gente vai estar firme no Senhor, não com medo dele, mas abraçando a vontade dele pra gente. E assim, elas voltaram para a terra de Noemi. Lá na terra de Noemi, Ruth vira para ela e diz, olha, é o seguinte, eu vou trabalhar, eu vou fazer alguma coisa aqui, eu vou colher no campo de quem me permitir e eu vou seguir a vida. Tá bom, vai lá. Quando Ruth foi, ela entrou no campo justamente de Boaz. Acontecendo isso, ela entrou no campo de Boaz e ela começou a colher ali, as pessoas permitiram que ela colhesse aquilo que caía dos feixes das pessoas, né? Então as pessoas iam colhendo ali a cevada, iam colhendo o trigo, e o que caía da mão delas, o que caía dos cestos delas, Ruth estava liberada para pegar. Então ela trabalhou incessantemente, quando de repente Boaz, o dono daquele campo, chega. E aí ele pergunta, quem é aquela mulher? E aí dizem, olha, aquela mulher, ela veio aí, ela está colhendo aquilo que sobra, e ela não parou, em nenhum momento, ela só parou um pouquinho ali, sentou debaixo da cobertura ali, mas ela não parou, ela tem trabalhado muito, ela tem sido muito perseverante. Então ele vira para os servos dele e fala o seguinte, deixem ela colher. Deixem o melhor para ela, permitam que ela possa colher. Então eles voltaram, ela colheu muito, e ao fim daquela colheita, ela colheu por volta de 15 quilos de cevada, bastante coisa. E nisso ele também deixou ela comer ali, e por mais que ela tivesse saído, no início do capítulo 2, ela dizia, eu vou sair para algum lugar que alguém me permita colher. Ela estava passando por um certo perigo ali, porque uma mulher viúva naquela época, e sendo ela provavelmente uma mulher bonita, e as pessoas talvez se aproveitassem dela, talvez aproveitassem do fato de que ela é uma pessoa frágil, entre aspas, dentro daquela cultura, uma cultura completamente voltada para o homem, né? Então, os homens tinham uma certa liberdade de fazer aquilo que eles queriam, e ela entrou justamente no campo de Boaz, que era um homem que tinha ligação, tinha parentesco com o marido de Noemi. Tendo esse parentesco, essa ligação, ele poderia ser alguém que resgataria o nome da família casando-se com essa mulher. Havia essa cultura, de maneira que ao casar-se com aquela mulher, sendo ele da mesma família, ele manteria ali a linhagem daquele povo, manteria a linhagem daquelas pessoas, fazendo com que o nome não fosse interrompido. Porque se um outro homem entrasse na linhagem, outra linhagem começaria. Então ele resgatou a linhagem daquela mulher quando ele decidiu casar-se com ela. E foi justamente no campo dele que ela entrou. Ela saiu na incerteza. Ela saiu sem saber para onde ir. E ela entrou justamente na vontade de Deus. Às vezes a gente caminha por meio de situações, de dificuldades, que a gente pensa, nossa, está tudo dando errado, como aconteceu com Ruth. Eu tomei decisões erradas, aconteceu, eu perdi pessoas, perdi certas amizades, perdi algumas coisas. Meu Deus, por que isso está acontecendo? E a verdade é que às vezes esse tipo de coisa acontece justamente para que a perfeita vontade de Deus chegue para você. Não ache que tudo que está dando de errado só tem malefícios para você. A palavra de Deus é regada de situações de pessoas que viveram histórias que foram transformadas a partir de momentos ruins, a partir de dificuldades. Ela saiu da terra dela, foi para uma outra terra, sendo viúva, sendo desprezada, sendo uma moabita, uma pessoa de outra terra, de um povo pagão, e ela estava ali, estava caminhando em direção à graça de Deus, em direção ao plano perfeito de Deus para ela. Então não subestime o momento que você está vivendo. Se você está buscando alinhamento com Deus, está voltado a Deus, buscando obedecê-lo, ainda que você tropece às vezes, Ele está enxergando no seu coração o desejo de mudança, a sede que você tem dele, a sede que você tem do eterno, certamente, ainda que algo ruim aconteça, é para o teu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ainda que algo ruim aconteça, certamente vai acontecer para que, de alguma maneira, a vontade de Deus se alinhe àquilo que Ele tem para você. Uma pessoa que saiu da terra dela e falou, meu Deus, vou tentar recomeçar a vida. Na verdade, ela estava fazendo justamente aquilo que Deus queria que ela fizesse, fazendo com que o plano perfeito dela se alinhasse à vida dela. Então, creia nisso na sua vida. Tem coisas que você acha que, opa, está fora do lugar. Às vezes está fora do lugar para que Deus coloque tudo no seu devido lugar. Quando você vai fazer uma reforma na sua casa, você tem que tirar as coisas do lugar.
Às vezes teve uma reforma recentemente aqui em casa, na cozinha, e foi uma bagunça. A gente tirou tudo do lugar, quebrou os azulejos, quebrou o piso, ficou poeira em todo canto da casa, qualquer lugar que você tocava você sentia poeira. Foi uma bagunça, as coisas que ficavam na cozinha foram para o quintal, coisas da cozinha foram para a sala, ficou uma bagunça, ficou uma coisa terrível por alguns dias, mas no final das contas o resultado final foi maravilhoso. Então, saiba que às vezes isso vai acontecer nas nossas vidas, Deus vai tirar algumas coisas do lugar para que possa ser reorganizado da melhor maneira possível. Então, confie na vontade de Deus, ainda que você não entenda os processos que você tem vivido. Amém? Capítulo 3, a palavra fala que Ruth vai até Boaz em uma certa noite, ela se deita aos pés dele, num ato de alguém que quer ter contato com ele, que quer se relacionar com ele. E nisso ele fala, olha, é o seguinte, eu poderia até resgatar você, eu sou um resgatador, uma pessoa que pode ir de encontro a você e resgatar o nome da sua família, porém, existe alguém mais próximo de você do que eu. E eu não posso fazer isso, eu preciso falar com ele. Então ele vai até essa pessoa, Boaz conversa com esse homem. Esse homem inicialmente queria resgatar os bens de Elimeleque, que era o marido de Noemi, mas depois ele fala, opa, se tem uma mulher e eu tenho que casar com ela, não vou fazer isso, porque eu não vou colocar minha herança em risco. E nisso, ele simplesmente permite que Boaz possa resgatá-la. E nisso, diante de todo o povo, ele fala, olha, a partir de hoje eu comprei os bens de Noemi, vindo de Elimeleque. A partir de hoje, essa mulher ela vai ser minha esposa. E nisso, as coisas vão passar a acontecer conforme esse tratado que a gente está fazendo agora. E tinham testemunhas ali vendo aquilo que eles estavam fazendo. E nisso, o povo profetiza a respeito do casamento deles, a respeito da união deles. Olha só o que o povo diz. Todo o povo que estava à porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. Faça o Senhor a esta mulher como na tua casa, como com Raquel e com Lia, que juntas edificaram as tribos de Israel. E tu, Boaz, torna-te poderoso em Efrata e famoso em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. O povo estava profetizando a respeito daquele casamento, levando palavras, né, sobre a vida de Ruth, dizendo que ela fosse como Raquel e como Lia, as mulheres que, de certa forma, foram os instrumentos de Deus para que o povo de Israel fosse formado. Então, profetizaram a respeito disso para ela e foi exatamente isso que aconteceu. Porque a genealogia de Boaz leva a Davi. E de Davi leva-se a Cristo. Então, uma mulher que estava completamente perdida em sua vida, uma mulher que perante a lei de Deus, porque em Deuteronômio 23, a palavra diz que nenhum israelita deveria fazer nenhum acordo com os moabitas, muito menos casar-se com algum deles. Boaz se casa com Ruth pela vontade de Deus, e pela vontade de Deus, Ruth, uma mulher completamente pagã, distante de Deus, é alguém que entrou na genealogia de Davi e mais para frente se tornaria a ancestral do Cristo, a ancestral do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Alguém que perante a lei não tinha nenhuma importância, uma pessoa distante de Deus, foi aproximada pela graça. Assim somos eu e você. Éramos pessoas separadas de Deus, completamente distantes de Deus, entregues aos próprios pensamentos, aos próprios desejos, entregue simplesmente aquilo que a gente queria, que a nossa carne queria, mas Deus aprove a Ele nos amar através de Jesus Cristo e nos unir à herança que Ele tem, que Ele prometeu para Abraão. Quando nós estamos em Cristo, nós entramos na família de Abraão e entramos nas bênçãos e nas promessas que Ele tem para a gente. Então pode ser que você tenha um início ou esteja vivendo um momento agora como o de Ruth. Ruth estava passando por uma tragédia, por um momento de perdas, mas aquele foi o ponto de partida, um trampolim para que ela mergulhasse completamente na vontade de Deus para a vida dela. Então creia nisso, creia que isso é possível, se dê a esse Deus, porque o mesmo Deus que operava naquela época é o Deus que opera hoje. O mesmo Deus que ama as pessoas por meio da sua graça, por meio do seu amor e não por meio do nosso merecimento, é esse Deus que está disponível a nós por meio da fé. Que a gente creia nele e naturalmente as coisas vão passar a acontecer conforme a boa, agradável e perfeita vontade dele para as nossas vidas.
Amém? Eu vi que tem alguns comentários aqui. O Lucas perguntou: essa live vai para o YouTube? Sim, Lucas. Se tudo der certo, ela vai sim. Até amanhã, no máximo. Ó, o Josimar tá aqui. Que bom. Gabi, Leandro também. Glória a Deus. Pode acontecer por permissão de Deus para que você o reconheça? Sim, é possível, né? Por exemplo, Saulo ficou cego, né? Aconteceu algo ruim com ele, a cegueira, né? Ele encontrou-se com aquele que ele disse que tinha morrido. Ah, esse cara é um mentiroso, ele morreu. É uma farsa esse tal de cristianismo. E aí ele ficou cego quando ele encontrou com esse Jesus que ele disse que havia morrido, né? É algo que aconteceu que aparentemente é ruim, mas 3 dias depois ele voltou a enxergar e se tornou um pregador do evangelho e uma das pessoas com a mais profunda revelação a respeito de Jesus, a respeito da igreja, a respeito dos mistérios do céu. Então, tem coisas que acontecem por permissão de Deus ou pela vontade dele para que a gente o reconheça. Existem coisas ruins que acontecem nas nossas vidas que nos trazem o entendimento que talvez Deus possa fazer alguma coisa, talvez Deus esteja presente, talvez Deus realmente exista. E aí a gente verdadeiramente conhece a Ele e percebe que Ele é maravilhoso e nos ama. Amém? Maravilha. Eu vou fazer o seguinte, vou encerrar essa live. Essa live tem 16 minutos agora, vai encerrar com 17. E ela vai para o YouTube, então eu vou baixar ela, vou colocar lá. Então se você chegou na metade, se você chegou no finalzinho, como no caso da Iveli que chegou agora, vai estar no YouTube, tá bom? Então Deus abençoe sua vida, Deus abençoe essa semana para você, que tudo alinhe-se à vontade de Deus para sua vida. Eu tenho certeza que vai acontecer assim como aconteceu na vida de Ruth. Caso você tenha chegado aqui nessa live e não tenha acompanhado os posts dessa semana, temos 5 posts a respeito dos 4 capítulos do livro de Ruth, então eu convido você a acompanhar. Tá bom? Se você está vendo isso aqui no Instagram, que você possa ir até o YouTube, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque aí você vai ficar sabendo quando essa live estiver lá. Beleza? Deus abençoe sua vida. Até mais, até amanhã. O tema dessa semana é obediência. Amém? Deus abençoe.